Boa noite, meu povo. Antes de chamar a nossa convidada da noite, eu queria primeiro falar um pouco para vocês sobre o Rotary, né, que é uma comunidade internacional que busca trazer projetos humanitários, tanto locais quanto globais. E aí, trazendo isso, a gente coloca a nossa poliomielite, né, que é o nosso assunto de hoje, o combate contra a polio, né, que é um marco do nosso Rotary, né, o marco da história do Rotary, combate contra a poliomielite. E aí, a nossa convidada mais que especial, nossa convidada Jaciara, do Rotary Novas Gerações, que vai entrar agora nesse momento, né? Deixa eu convidar a Jaciara. Só um momento. Que aí ela vai conversar com a gente, né? Um pouco sobre esse marco, né? Diante desse combate contra a polio, que é muito interessante, né? Essa história do Rotary, né? Que a gente trouxe, vai trazer, né? A gente deve ter esse conhecimento tanto para a nossa comunidade quanto como associados da família rotária, né? A gente deve ter esse conhecimento. Boa noite, querida, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Como é que você tá, querida? Tô Tudo jóia? bem, tudo certo. Você pode se apresentando um pouco, né? Contando um pouco quem é você, seu marco na família Rotária, que eu sei que já é bem grande por aí. Mas foi um prazer estar lhe vendo, né? Primeira vez que eu estou tendo contato com você. É um prazer estar com você aqui na Verdade. nossa família Espero. Eu que agradeço demais o convite. Adorei o convite de vocês. Bom, eu tenho a minha vida no Rotary, é uma vida ainda muito curtinha, tá? Eu sou hoje vice-presidente do Rotary Clube Recife Novas Gerações. Inclusive, queria já mandar um abraço para o nosso presidente Gustavo, que está aqui conosco, Tassiana, os companheiros que estão entrando, né? E também a família Espro, né? Que faz parte aí também do nosso clube. E aí também cuido da imagem pública do clube. Então, é uma atividade que eu confesso que eu gosto bastante, né? De cuidar da imagem, das redes sociais. É uma que realmente é muito prazerosa. E aí, quando vocês me mandaram o convite, eu fiquei muito surpresa, porque eu estou no Rotary há apenas um ano, né? É, estou de aniversário até, estou de Oh, aniversário agora. É, na verdade, eu entrei no Rotary, a primeira ação que eu participei foi exatamente uma ação na área de saúde. Não foi da polio, né? Foi uma ação da hepatite, o ano passado. Foi a minha primeira ação junto com os meus companheiros. E aí, quando vocês me convidaram para falar da polio, eu fiquei muito feliz. E foi uma coincidência muito interessante, porque essa semana eu estava exatamente organizando os materiais, né, da semana, né, de combate à polio no mundo, que vai ocorrer, né, exatamente. Na verdade, a gente tem alguns dias de marco, né? Temos um dia aqui no Brasil, que é amanhã, vou falar um pouquinho. Temos um dia que é no mundo todo, onde a gente faz um movimento mundial, que é o próximo dia 24. E eu estava exatamente preparando esse material, você acredita? Vê que coincidência. coincidência boa. E aí foi até interessante, porque eu falei assim, nossa, que sacada os meninos tiveram, né? De trazer esse tema para abrir realmente, começar a abrir essa discussão. Essa semana que nós vamos adentrar agora vai ser uma semana muito importante, né? Já começa amanhã com algumas ações, mas é uma semana muito importante, muito simbólica para nós do Rotary, toda a família rotária, como a gente costuma dizer, porque é a semana em que no mundo todo nós vamos estar mobilizados em prol desse combate a essa doença, que é uma doença que eu até fiz uma linha do tempo aqui, né, pesquisando hoje os materiais, trouxe um pouquinho dessa linha do tempo para a gente entender o quanto a gente está falando de uma doença que é uma doença muito lesiva, que afeta um público muito delicado, né? Mais de 90% dos afetados são crianças,
Então, é muito importante a gente iniciar essa discussão e entender qual é o nosso papel, o que, que nós podemos fazer para ajudar no combate à poliomielite hoje, né, no Brasil e também no mundo. Então, muito obrigada aí pelo convite. Nós que agradecemos sua presença. E aí, como você já trouxe, né, nosso tema bem à tona mesmo, já vinha falando também antes, e aí nesse mês de outubro, né, um marco para o Rotary, um marco também mundial, para outros ONGs, outras campanhas também que estão, né, porque é um mês de campanha da polio, né, de vacinação, inclusive iniciou essa semana a vacinação, vai até o dia 30, né, a pessoa se conscientizar a questão disso, que deve vacinar as crianças, que é um dever garantido pelo ECA dessas crianças, dessa vacinação, é um direito da criança e do adolescente, né? E é um direito nosso como cidadão também garantir esse direito dessas crianças. E aí, vamos começar esse debate, você pode puxar aí o assunto, tem algumas perguntas separadas, mas se você quiser conversar com o seu líder do tempo, pode ficar à vontade. A live é sua. Ah, que legal. Muito obrigada. Olha, eu queria começar falando um pouquinho, né, do que é realmente a doença, porque eu me lembro, eu tenho uma memória afetiva muito grande com a polio. Eu me lembro que alguns anos atrás, né, eu nem pensava em entrar no Rotary, na verdade eu nem sabia o que era o Rotary, né, nem sabia o que era o Rotary, e eu vi uma reportagem no Fantástico, se eu não me engano, era um telejornal, mas eu tenho quase certeza que era no Fantástico, falando sobre o que era a polio, né? O nosso presidente Gustavo aqui está lembrando que ela já foi erradicada no Brasil no final da década de 80. Exatamente, Gustavo. A gente vai falar um pouquinho disso, né? O quanto é importante esse marco para a gente aqui no Brasil, né? E aí veja como foi a reportagem. Falava um pouco o que era a doença, que na verdade é uma doença viral, ela é um vírus, né? É um vírus. Esse vírus ele está presente na maioria das vezes em águas não tratadas, então é um problema de saneamento mesmo, e a gente sabe que a gente tem estatísticas no Brasil e no mundo de uma carência enorme de saneamento. Aqui no Brasil, por exemplo, o IBGE alega, né, através de seus estudos, que de cada 3 brasileiros, um não tem saneamento básico. Então, é mais do que 30% de uma população sem condições básicas. Então, isso é muito importante. E olha como era interessante essa reportagem. Ela mostrava um dos últimos, que era inclusive um americano chamado Paul Alexander, que foi um dos últimos americanos a ter a polio. E ele vivia numa máquina humana, um pulmão humano. E aquilo me chocou muito, porque eu fiquei pensando, como é que uma pessoa, ele adquiriu a doença com 6 anos de idade, como é que uma pessoa vive uma vida inteira dentro de um pulmão metálico? E eu me lembro que naquela época aquilo me chocou. E eu não sabia nem o que era pólio. Aí eu fui dar uma lida, eu fui pesquisar, eu fui entender o que é essa doença. Então, realmente, é uma doença que ela ataca o sistema nervoso. Mais de 90% das pessoas são crianças de até 6 anos. E quando você vai um pouquinho estudar a linha do tempo, e aqui eu já queria sugerir para vocês, entrem no site. Nós temos um site no Rotary dedicado exclusivamente ao combate à polio. É www.endpolio, end de final, de fim, endpolio.gov. E aí você bota um /PT, de português, né, PT, que aí vocês vão ter ali a todas as informações do Rotary em relação ao combate à polio no mundo, na língua portuguesa, né? Então lá existe uma linha do tempo que mostra exatamente como se deu a descoberta dessa doença, a vacina, né, que até então foi descoberta uma primeira vacina, e depois o Albert Sabin, né, o Albert Sabin foi que descobriu a vacina e de ingestão oral, que é essa gotinha que a gente toma hoje, né, que a gente leva, eu levo meus filhos, a gente leva as crianças, o Zé Gotinha que a gente brinca, né? Então foi uma descoberta do Albert Sabin. E o que é mais interessante nessa linha do tempo, que eu queria ressaltar para vocês, é que quando a gente chega na história, analisando a história da polio no mundo, que tem mais de 100 anos, né? O Rotary começa o combate de uma forma mais efetiva ali na década de 70. Como o companheiro Gustavo lembrou, até a década de 80, essa doença ela praticamente estava presente em mais de 100 países.
em mais de 100 países. Então, numa ação mundial de vários segmentos, e dentre eles o Rotary, nós conseguimos hoje chegar a ter a polio presente em apenas 2 países. Nós erradicamos a doença em mais de 122 países. Então, é uma coisa muito forte. A gente fala assim, é uma trajetória de muito trabalho, né? É uma trajetória de um trabalho feito a diversas mãos. Mas a gente dizer hoje que a polio está 99,9% erradicada do mundo é uma vitória nossa como ser humano. É uma vitória nossa como ser humano, sabe? Uma doença que, por exemplo, um dos marcos que me chamou muita atenção, em 1916, mais de 6 mil pessoas morreram, né, de polio nos Estados Unidos. E tantas outras ficaram paralisadas, porque ela é uma doença que ela gera uma paralisia muscular, né? Então, é muito interessante. O Gustavo está nos lembrando aqui que o Rotary tem 3 fábricas de vacina da polio no mundo. É verdade, Gustavo, exatamente. Então, às vezes, o que me chamou muita atenção quando eu comecei a pesquisar sobre a polio, o que vinha sempre na minha cabeça, o porquê será que o Rotary e, entre outras instituições, escolheram a polio? Por que será? Porque realmente ela é uma doença muito séria, é uma doença contagiosa, você passa de pessoa para pessoa, né? Então, hoje, nós temos ainda uma luta muito árdua, que é a presença da polio ainda em 2 países, que é o Afeganistão e o Paquistão. Então, são 2 países que a gente existe uma força-tarefa, né? Uma força-tarefa de vacinação dessas crianças. Existe um trabalho de reforço em alguns países que saíram da linha da polio nos últimos 10 anos apenas, para poder garantir que realmente esses países não podem, não devem voltar para essa condição, né, de ter algum caso de polio a se manifestar. E aí, uma coisa muito importante, é isso que você lembrou, é esse movimento que a gente precisa fazer também aqui no Brasil. Né? Amanhã... Caiu. Não sei se foi a dela ou foi a minha. Já, você está me escutando? para as pessoas da nossa família, que a gente sabe que tem criança, e lembrar, dizer, olha, já levou no posto, né? E aí, já levou a cadernetinha. Isso é muito importante, isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Não Uma esquecer o outra momento que coisa a que gente o está Gustavo está nos vivendo e lembrando. a forma do outro. Exato, exatamente. Para não O voltar, Gustavo está né? lembrando uma coisa aqui super importante. Oi, desculpa, eu acho que a gente teve um delay, eu não ouvi o que você falou. Não, eu tava falando que Mari, pode a falar. gente não anular uma situação atual para não voltar a outra, né? A gente ter sempre essa proteção, essa prevenção, para que não aconteça novamente o que aconteceu na década antes de 80, né? Antes da erradicação, né? Aqui no Brasil. É muito importante isso. É verdade. O Gustavo está lembrando uma coisa aqui muito importante, que o projeto, né, da erradicação, né, a ideia do combate ao polio no mundo, foi apresentado pelo Rotary ainda na década de 60. Naquela época, a Organização Mundial de Saúde não tinha, né, condições de tocar, e anos depois o Rotary ele resgatou esse projeto. E hoje é um grande, vamos dizer assim, eu até ousaria dizer que é o grande impulsionador desse projeto no mundo todo. Isso que você Inclusive, falou é tem uma muito questão importante, porque nós referente a estamos... isso. Pode falar. Depois eu faço a pergunta, porque era conexo com essa, mas desculpa, pode continuar. Não, eu queria só complementar, porque quando eu falei da ida ao posto amanhã, e você bem lembrou a questão que nós estamos numa pandemia. Então, é Uhum. claro, temos que ter todos os cuidados, Sim. usarmos máscara, levarmos o álcool em gel, higienizarmos as mãos, respeitar a distância nas filas, se houver fila, né? Mas é importante levar as nossas crianças. Eu estava buscando alguns dados, estima-se que
nós precisamos, até o final do ano, até estou aberto aqui no computador, aplicar a vacina da polio em mais de 11 milhões de crianças. Então, é um desafio, é uma meta muito grande. Isso é meta isso é meta do nosso Ministério da Saúde. Então, nós temos que bater essas metas. A gente está vivendo um momento onde as pessoas, alguns movimentos no mundo, eles estão negando as vacinas. Isso é muito complicado, porque quem precisa da vacina, principalmente no caso da polio, é uma criança e ela ainda não tem poder de decisão. Ela segue o poder de decisão dos pais. Mas é muito importante, como você lembrou, na questão do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, garantirmos a essa criança o direito de ser vacinada. Ela precisa ser vacinada. Né? Então, é uma condição de vida saudável para ela. Então, é uma sensibilização nossa através de diversas ações. Essa semana a gente vai estar trabalhando muito nas redes sociais, falando sobre isso, lembrando desse tema, lembrando dessa importância, sensibilizando através do WhatsApp, falando com as pessoas da nossa família, é aquilo que eu falei. É um trabalho de formiguinha, mas que quando a gente junta tudo isso, dá um resultado muito grande, certo? Puxando já a pergunta, né, que foi citada pela OMS, tem uma pergunta, é o seguinte: a OMS reconhece o Rotary nesse combate e por quê? Sim, reconhece, não só a Organização Mundial de Saúde, mas a própria ONU, né? Então, se a gente for resgatar um pouco a história do Rotary, né? O Rotary é uma das poucas instituições que tem uma cadeira cativa na ONU, justamente por ter feito parte da criação da Organização das Nações Unidas. E a OMS, sem sombra de dúvidas, é um grande parceiro do Rotary no combate à polio. Lembrando isso, que essa sua pergunta também, é muito importante a gente ressaltar que, além da própria Organização Mundial de Saúde, nós temos muitos parceiros da indústria, nós temos parceiros do setor privado, né? Do setor privado. Então, eu até tenho separado aqui, eu sei que depois vocês vão dar uma olhada, né? O Gustavo está lembrando, o Rotary tem uma cadeira na ONU, exatamente, é um dos poucos instituições que tem uma cadeira fixa na Organização das Nações Unidas. Justamente por ter feito parte da criação, né, da Organização das Nações Unidas. E uma coisa muito importante que a gente também não pode deixar de lembrar, deixa eu só ver que a Tássia colocou uma coisa muito importante aqui. Precisamos garantir esse direito. Criança e adolescente é prioridade absoluta. Exatamente. A Tássia é uma companheira nossa do Rotary, Novas Gerações, né? E que trabalha, milita realmente nessa área de direitos humanos, de ECA, inclusive é uma grande referência para a gente nesse tema, então fico muito feliz que ela esteja trazendo aqui a contribuição dela, né? E aí, como eu estava falando sobre a iniciativa privada, você me perguntou sobre a OMS, mas eu também queria ressaltar que a iniciativa privada hoje, com certeza, é um grande diferencial a nível de doação e incentivo para a Fundação Rotary. Tá? Por exemplo, vocês vão entrar depois no site para dar uma olhada, tenho certeza, existe inclusive um desafio lançado, tá? Que pouca gente conhece, que é o seguinte: a cada $25 doado para a campanha de combate à polio, o Instituto, uma fundação formada pelo Bill Gates e a sua esposa, agora eu não vou me recordar o nome dela, ele doa, não é o dobro, ele doa 2 vezes o valor, num limite de até $5 milhões no ano. Então, vou fazer uma simulação rápida. Se você faz uma doação de $25, por exemplo, a Fundação Bill Gates vai lá e coloca mais $50. Então, essa doação de $25, ela vira uma doação de $75. Ela triplica o valor, numa proporção de 2 para 1. E aí isso é muito interessante, imagine, e num limite de até 5 milhões no ano. Então, nós estamos falando de uma fundação, fora as outras fundações e também todo o arcabouço, todas as empresas que ajudam no combate à polio.
Então, realmente, nós estamos diante de uma grande corrente de solidariedade no mundo. Talvez eu ousaria dizer que talvez seja uma das maiores correntes de solidariedade no mundo em prol do combate de uma doença. Que a gente entende que sim, sim, é uma doença muito lesiva, muito lesiva. Então, a gente tem realmente, nós precisamos fazer a nossa parte e nos esforçarmos nesse combate. Quando se fala do Rotary, né, quais as campanhas, fora as que você já vem citando, né, o companheirismo com as instituições privadas, a parceria com a OMS, com a ONU, quais os movimentos que o Rotary faz, tanto internacional quanto nacional e também local, em combate a essa polio, não só em outubro, mas durante todo o ano? Veja, o Rotary ele tenta trazer para a gente várias formas, né, várias formas de nós estarmos contribuindo com essa campanha, né? Isso eu achei, inclusive, uma das coisas bem interessantes. Vocês entrarem lá no site, vocês vão encontrar várias fontes de inspiração. Então, desde campanhas voltadas. Agora, é claro, a gente está no momento de pandemia, nós estamos, vamos dizer assim, tendo uma certa limitação, né? Mas, por exemplo, desde o apoio a um posto de saúde, né? Então, às vezes, no seu bairro, tem ali um posto de saúde que vai estar nesse dia D realizando a campanha. Então, existem muitos clubes que vão dar apoio a esse momento, a essa campanha, junto àquele posto de saúde. Existe a possibilidade de você também criar um novo posto de vacinação. Isso no passado, inclusive, quando eu digo no passado, é fora da pandemia. Era muito comum criarmos postos itinerantes da vacinação, né? E no mundo tem ações belíssimas, belíssimas. Se vocês puderem entrar no site, eu tive a oportunidade de ver umas reportagens muito interessantes. Eu até comentei até com meu marido, tudo, do processo de vacinação da polio na África, né, no continente africano, que foi um grande desafio, né? A história da busca da erradicação da polio, tanto na Índia como na África, justamente a Índia, por ser um país extremamente volumoso, e o continente africano, por ser enorme. E eu vi uma coisa tão interessante, que foi uma ação de vacinação em algumas aldeias, onde eles iam vacinando as crianças e marcando com um pilotinho, para exatamente não correr o risco de não vacinar ninguém, ou não vacinar a mesma criança 2 vezes, sabe? E aquilo ali, e assim, os voluntários trabalhando. Então, aquilo ali, quando eu vi isso há um tempo atrás, aquilo me motivou, me deu uma identidade tão grande com o Rotary. E eu falei assim, gente, como é bom fazer parte dessa família, sabe? Como é bom estar no Rotary, como é bom poder contribuir, além de contribuir como sociedade, como professora que eu sou, mãe que eu sou, mas poder contribuir também como rotariana nesse processo. Então, eu acho que a gente pode fazer muito. Nós podemos fazer muito. Nós podemos conscientizar. Vamos usar as nossas redes sociais nessa próxima semana. Vamos fazer um movimento muito forte para que a gente realmente fortaleça esse sentimento. Eu acho que a gente está no momento de fortalecer esse sentimento de combate à polio com a seguinte máxima: a vacina foi uma conquista da ciência. E agora a única coisa que a gente precisa garantir é que essa conquista chegue a todas as pessoas que estão dentro desse planeta. Esse tem que ser o nosso norte. Todas as pessoas que estão dentro dessa casa que é a Terra, elas precisam ter a oportunidade de serem vacinadas. De não contraírem essa doença, porque ela não tem cura. Para a polio só existe vacina, não tem cura, só vacina. Então a gente precisa fazer com que essa vacina chegue até essas pessoas. Eu acho que esse, sem sombra de dúvida, é o desafio que nos move nesse momento, que na verdade que nos move há bastante tempo, mas principalmente nesse momento agora, em que a gente está vendo aí uma desaceleração das pessoas nos números de vacina. Os números estão caindo no Brasil, os números estão caindo no mundo. Então, nós não podemos retroceder. Nós não podemos retroceder de forma alguma
e deixar que as nossas crianças, os nossos adolescentes, contraiam doenças como a poli, que já estavam erradicadas há bastante tempo. Puxando um